Meus queridos e amados irmãos, nesta noite, aí a linguagem, agora lá, vocês têm alguma pergunta da aula passada? Ficou alguma questão em aberto? Posso continuar daqui? Se é que vocês lembram, né? No finalzinho da aula tem essa também. Tranquilo? Tranquilo? Podemos então? Tá bom. Vamos lá, amados. Então nós vamos ver sobre as evidências dessa inspiração, né? A gente chama de evidência interna e externa. Então vamos ver o que é evidência interna, autoconfirmação, ou seja, a própria Bíblia confirma que ela é a verdade. Tem um texto que diz que é verdade sobre verdade, né? A Bíblia, ela interpreta a Bíblia confirma a Bíblia. Por quê? Porque nós vamos falar que a Bíblia, ela não se contradiz. E mais tecnicamente, a gente chama que ela é inerrante. O que quer dizer a inerrância bíblica? Quer dizer que ela não se contradiz nos seus ensinos. E isso é um milagre, uma baita evidência. Porque um livro, que não é um livro, é uma coleção de 66 livros, que foi escrita, ou foram escritos 66 livros, por mais de 40 autores, de épocas diferentes, lugares diferentes, pessoas diferentes, seja na sua ocupação, na sua capacidade intelectual, nas suas experiências com Deus e experiência que cada ser humano tem na vida. Então isso é uma baita evidência, é um milagre, né? 40 pessoas não se reunirem, mas 40 pessoas dispersas na história, que não tiveram contato, totalmente diferente umas das outras nas suas experiências, né? Nos seus conhecimentos, nos seus recursos, e escrever aquilo que é harmônico. Imagina só, não é um milagre, irmãos? Então qual é o livro no mundo que nós temos semelhante? Nenhum, não existe, não tem como, né? Então a gente percebe que a Bíblia, ela tem evidência da inspiração interna, porque ela tem a autoconfirmação. Aí eu vou pedir a ajuda de vocês aí, para ler Marcos 1:22, pelo menos aqui vamos ler duas referências, né? Só para a gente pegar aí, a gente não vai conseguir talvez ler todas as referências, mas pelo menos essas. Maravilhasse da sua doutrina, porque os ensinavam como quem tem autoridade, não como os escribas. Isso. Marcos 1:22, né? É. Então, na Bíblia reside a autoridade. Mateus 7:28. Também é paralelo, o texto é o mesmo, né? A gente chama no Mateus o Sermão do Monte, que aqui é outra ocasião, mas o texto é paralelo, né? A história. Mas assim, a autoridade bíblica. Então, para que tenha autoridade, precisa ter, inclusive, essa questão de coerência, né? Precisa ser coerente, não pode ter contradições doutrinárias, repito, tá? Doutrinárias, não tem. A Bíblia não se contradiz. O que às vezes os céticos, né, os incrédulos, os desonestos intelectualmente vão falar, vão pegar para desacreditar a Bíblia? Você pega lá nos originais, e às vezes a tradução tem uma palavrinha ou uma letra, alguma coisa assim, ou de uma tradução para outra tem um errozinho, uma diferença. Por exemplo, a gente pega lá, dependendo da versão, já vai estar corrigido, mas nas versões mais antigas, Almeida Revista Corrigida, por exemplo, tem esses erros, e a gente chama de erro de escriba, né? Ou seja, erro de escrita. Então vai falar lá que o Josias tinha 18 anos em um livro, se eu não estou invertendo, tá? Em Crônicas diz que ele tem 18, em Reis diz que tem 8. Falou, opa, olha só, então tem erro na Bíblia. Tem erro de escrita. Tá, e o que isso quer dizer? O que isso influencia? Em nada, não quer dizer nada. Quer dizer, inclusive, e mostra a dificuldade dessas línguas de elas serem traduzidas. Mas não cai em descrédito em nada, porque qual é a diferença se o cara tinha 8 ou 18? E quando você vai estudar, inclusive, o numeral ou os numerais na língua hebraica, eles são muito incertos. E isso não afeta em nada ensinamento nenhum. Aí você pega, por exemplo, lá, quando fala, o exército era tantos mil. A palavra mil, o numeral mil, ou a palavra para se referir ao numeral mil, né, na língua hebraica é incerto.
É incerto. Então pode ser que seja bioliteral, como não? O que está dizendo ali? E isso vai influenciar no quê? Em nada. Então, são coisas irrelevantes. Aí você pega Gênesis capítulo 10, acho que é verso 4, alguma coisa assim. Fulano que era filho de Todanim. Ah, tá. Então, calma aí. Aí se estuda direito, vai lá na língua, estuda e vê que não é... Opa, o que é isso, meus irmãos? Desliga esse trem aí, por favor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, para não atrapalhar a inspiração do professor. Filho de Todanim. Aí você vai ver lá, rapaz, não é Todanim, era Dodanim. Então o cara trocou lá. Só que quando você vai estudar o caractere, a letra hebraica lá, Dodanim ou Teio D, né, seria isso aqui já na transliteração, você vai ver que eles são muito parecidos. Às vezes de uma letra para outra é um risco, irmãos. É um ponto, é uma curvatura. Aí a pergunta é, bom, qual a diferença de Todanim e Dodanim? Não faz diferença, nem para vocês, nem para mim. Entendeu? Então, percebe o que né, são erros assim que não influenciam em absolutamente nada. Não é algo que... O professor aqui mostrou, acho que era do gado. Sim. Eu não lembro agora qual passagem que era, mas é isso que, quando for traduziu o gado, mas na verdade era mancebo. Isso. Porque a palavra era igualzinha. Corda e camelo. Corda e camelo, pegando no Novo Testamento, por exemplo. Né? Jesus quis dizer o que lá? Passar no fundo da agulha. Como que é? Aquela palavra é o que? Corda ou é camelo? A palavra é muito semelhante para corda e camelo lá na escrita. Então, assim, tem outros exemplos, muitos outros exemplos mais. Mas foi camelo. Então, não se sabe ao certo. Agora a questão é, o que a gente precisa entender? Qual é a mensagem a ser passada nisso? Influencia na proposta da mensagem bíblica, da doutrina, do ensinamento, do que o autor quis dizer? Essas, entre aspas, não exatidões, isso influencia em quê? Na mensagem absolutamente nada. Então, meus irmãos, não cai em descrédito, porque a mensagem está preservada. Vocês entendem? A informação essencial está preservada. Né? Então são coisas assim periféricas. Irmãos, nós estamos lidando com séculos, milênios de história. Então, para que isso seja preservado exatamente em todas as minúcias, é impossível. Mesmo assim, ainda é um milagre, porque a essência não se perde. A mensagem não foi adulterada. A mensagem ela não é mudada em absolutamente nada. As doutrinas permanecem, não há erros doutrinários, é inerrante. Então, evidências internas. Né? Vamos ler mais um textozinho aí, de Apocalipse, capítulo 2, versículos de número 7. Bora lá? Apocalipse, capítulo 2. Então, ela se confirma, né? Há essa confirmação. 2, versículo 7. Por favor. Só a primeira parte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Isso, o 11 e o 17 também, para a gente ver a sequência aí. O 11? Do mesmo capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E o outro é o 17? 17. Só esse princípio mesmo, não precisa nem acabar o versículo. Pode Quem ler. tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só, obrigado, só essa partezinha mesmo aí. Essas 7 igrejas, que a gente chama de 7 igrejas da Ásia Menor, né, que eram 7 igrejas mesmo, locais, e elas ficavam bem perto uma da outra, inclusive, foi enviado mensagem para cada uma delas que tinham características diferentes. E aí o que acontece? No final de cada mensagem há essa fala, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem foi enviada, inclusive, para 7 comunidades com demandas diferentes, mas a ênfase aí, quem está comunicando é o Espírito Santo. Existe a confirmação de que a mensagem é de Deus. São evidências internas, nós estamos falando aquilo que acontece internamente no livro, tá certo? Então não há nenhuma contradição, em nada, em absolutamente nada.
ela auto se confirma, né? Não é autoconfirmação, é a Bíblia que confirma ela mesma. Isso é autoconfirmação. Testemunho íntimo do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo de número 26. Vamos lá, me ajudem aí. Testemunho. João 14, 26. Pode alguém depois achar o 16 e 8 também de João? Achando, pode ler, tá? Para a gente ganhar tempo. Então, autoconfirmação, testemunho íntimo do Espírito Santo são evidências internas. Testemunho íntimo do Espírito Santo, João 14, 26. Pode ler, achando, ler. Vós aconselhei o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Isso, ó, o Espírito Santo dá testemunho na vida das pessoas, inclusive a respeito da própria palavra dita, porque é o Espírito Santo que inspira todos os escritores, inclusive o próprio Jesus, é o Espírito Santo que o inspira. Jesus disse, ó, ele, o Espírito Santo, lá no original está dizendo, ele é o didáscalos, ele é o verdadeiro ensinador, ele vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho falado e vos fará lembrar, né? Então o Espírito Santo ele dá testemunho. Quando lá em 1 Pedro, se não me falha a memória, capítulo de número 1, não me lembro o versículo exatamente, não está aqui não, aqui é outra passagem de Pedro, é 1 Pedro capítulo 1, depois eu pego direitinho, aí vocês me lembram no intervalo que eu pego lá, tá? Folheando a Bíblia eu acho, que aqui no escuro vai ser difícil. Mas diz o seguinte, que o Espírito Santo estava nos profetas, inclusive os profetas que pregaram lá desde a época de Noé. Então é o Espírito Santo que estava inspirando todo esse povo. Há um testemunho do Espírito Santo, né? Através de todos esses aí. Então o próprio Jesus disse, o Espírito Santo, ele vos fará lembrar. O Espírito Santo ensinará. Então há um testemunho íntimo do Espírito Santo. No capítulo 16, verso 8, acharam? Eu pensei que alguém já estava engatilhado aí. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso. Então, irmãos, quem se encarrega nas nossas vidas, a questão é assim, a gente está lidando primeiro com as evidências internas para aquele que tem a Bíblia como sendo de fato a palavra de Deus, tá? Então essa é a questão. Se o cara lida com a Bíblia desconsiderando ela como a palavra de Deus, aí o Espírito Santo não vai de fato, né, testificar, a não ser que seja o ato de salvação. Tá? No ato de salvação, na pregação, o Espírito Santo vai lá, convence e tal. Mas a gente está lidando com essas evidências internas com aquele que já tem a palavra de Deus como sendo palavra de Deus. Então o próprio Deus se encarrega em dar esse testemunho interno na vida, a convicção. Porque mais do que uma questão intelectual, mais do que uma questão racional, nesse sentido de compreensão mesmo racional de argumentos, mais do que isso, existe uma convicção produzida pelo Espírito Santo na vida de cada um de nós do que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Antes que vocês estudassem, antes que vocês tivessem informação, as informações que vocês têm, para vocês aquilo já era certo, não é palavra de Deus, não é? Ah, mas só porque o pastor disse, só porque alguém disse, não. É uma convicção que o próprio Deus semeia em nós. É Ele que testifica, é o Espírito Santo que testifica. Não era assim, não foi assim, irmãos, na vida de vocês? Né? Antes que alguém mostrasse para vocês, por A mais B, que a Bíblia era um livro digno de confiança. Vocês aceitaram Jesus, vocês ouviam a palavra de Deus. Tanto é que obedecia. Ia lá e tentava praticar aquele treino lá que ensinava para você da Bíblia. Não é? Então, o próprio Espírito Santo que faz isso. Agora aqui eu acho muito interessante, ó, essa terceira evidência interna. Poder transformador. Hebreus 4:12, acho que vocês lembram, e 1 Pedro 2:2, vocês devem lembrar. Então vamos lá? Hebreus capítulo 4, verso 12, diz lá que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha só, 1 Pedro capítulo 2, verso de número 2. Desejai afetuosamente, como um menino novamente nascido, o leite racional, para que por ele vades crescendo. O leite racional não falsificado, né? Para que por ele vades crescendo. Olha que coisa interessante. Então, a Bíblia, qual é a evidência? Inclusive, eu acredito que essa daqui, ela é a mais efetiva
no sentido de evidência interna que se mostra no externo. O que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus transforma o ser humano. Não é, irmãos? Isso a gente chama de fato. E contra fatos, dizem alguns que não tem argumentos. É fato. A palavra de Deus transforma o caráter de um ser humano. Transforma a índole do ser humano. O caráter de Deus liberta a pessoa da escravidão mais horrenda que o ser humano pode ter, seja através de vícios ou de qualquer outro tipo de escravidão, irmãos. A evidência interna, talvez mais evidente, é redundância, né? Evidência interna mais evidente, é que por ela, pela palavra de Deus, o ser humano é transformado em uma nova criatura. Então aquele cara ignorante, violento, intolerante, egoísta, invejoso, raivoso, o que mais aí pode ser o homem? Ruim, raça ruim. O cara pode ser transformado pela Bíblia em uma pessoa mansa, educada, generosa, gentil, né? Que tenha compaixão, que seja misericordiosa. Irmãos, fala para mim qual é o livro que faz isso com o ser humano. O que os outros livros podem fazer são duas coisas: informar e reformar. Transformar, só a Bíblia. Então qualquer escrito na humanidade, de qualquer religião, Bhagavad Gita, Alcorão, qualquer raio de invenção que os seres humanos inventaram aí, informa e reforma. Só a Bíblia transforma. A gente está falando de natureza, irmãos. Então talvez essa seja a evidência que a gente mais, assim, de fato, fala, não, aí quem é que vai argumentar contra isso? Não tem, né? Então vamos lá, evidências internas da Bíblia. Vocês acham razoável essas três evidências internas? O que vocês acham? É um negócio que fala, poxa, ó, né? Então vamos lá, externa. Historicidade, João 3:12. Bora lá, meu povo. João 3:12. Se vocês não creem quando falam sobre coisas terrenas, como crerão se eu falar sobre coisas celestiais? Isso. Então olha só, evidência externa. Jesus está falando, e outras passagens, quando vai falar da evidência externa, é que a Bíblia, ela tem uma... Eita, a palavra está fugindo aqui. A Bíblia, ela tem evidência mesmo, eu queria outra palavra. Ela tem uma evidência na concretude da história que pode ser analisada. Entendeu? Isso pode ser constatado na história. Então, o que a Bíblia fala tem coerência com a realidade, coerência com a história. Não é algo assim de ficção, algo que nunca foi constatado na história. Vocês entendem? Então Jesus, ele falou de muitas coisas que ao homem não era possível compreender. Mas o que Jesus foi falando, a história foi evidenciando as falas de Jesus, né? As verdades de Jesus. A humanidade foi constatando que os ensinos da Bíblia, os ensinos de Jesus, de fato é isso mesmo. O que Jesus ensinou é realidade para a vida, irmãos. Não é um misticismo, um esoterismo, não é algo assim, sabe, totalmente fantasioso. Não, é algo que se constatou na vida da humanidade, na história, é real. O que a Bíblia diz é assim mesmo, é isso. Você pega os ensinos de Jesus, irmão, é o que acontece na vida, é o que aconteceu na história, é o que acontece com o ser humano, inclusive quando ele obedece ou quando ele desobedece. Então há uma historicidade, isso é evidência externa, né? Testemunho de Cristo, Mateus 2:27, eu acho que é o 29, não é, acho que é o 27 mesmo agora, que o outro eu errei. Testemunho de Cristo, ele mesmo dá o testemunho, né? Então evidência externa, Mateus 22:27. Achando ele, irmãos. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Ah, então não é esse não. É o 29 mesmo. Jesus Errais. respondeu: o erro de vocês Isso. está no fato de não conhecer as escrituras nem por... Exato. Jesus deu testemunho disso. Jesus testemunhou. Então, evidência externa. O testemunho. O que é um testemunho? É a declaração, não só a declaração, mas a constatação de uma pessoa a respeito daquilo que ela fala. Então, ele foi aquele
que deu o testemunho. Qual o testemunho que ele deu a respeito dessa fala? Vocês não acreditam no poder de Deus, errado por não acreditar no poder de Deus, nem nas Escrituras, não é? O que Jesus estava falando no todo do texto? Sobre ressurreição que eles não acreditavam. Qual foi o testemunho de Cristo? Ele ressuscitou. Olha só, evidência externa do que ele falou, do que a Bíblia diz. A Bíblia diz, ele diz, eu vou ressuscitar. Ele fez isso? Aconteceu? Aconteceu. Externamente, historicamente, sim. Inclusive tem 500 testemunhas que viram ele ressurreto. 500. Não foram os 12 apenas. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, 500 pessoas viram Jesus ressuscitado, né? Então, porque assim, existe, os 12 viram porque estavam alucinados. Foi uma alucinação mesmo. Calma aí, uma pessoa alucinada é uma coisa, mas como pode ser uma alucinação coletiva de 500 pessoas vendo a mesma coisa? É impossível. Alguns argumentos, né, que as pessoas vão colocando, aí você vai desmontando que não tem lógica. Mas olha o testemunho, olha a evidência externa. Quer dizer, o próprio testemunho de Cristo, que ele disse, e a fala de Jesus, ou a Bíblia, né, no caso é a fala, ela se evidencia externamente por aquilo que aconteceu, inclusive na história. Evidência profética, é muito interessante. O que a Bíblia ela falou, o que é profecia? A predição daquilo que vai acontecer, né? Basicamente, a grosso modo, profecia é a predição, aquilo que se fala daquilo que não aconteceu, mas vai acontecer. Então a gente tem profecias, aquelas que se cumpriram, várias delas. Ai meu Deus do céu, agora esqueci. Caramba, uma informação tão interessante. Se eu errar, não esquenta a cabeça não, mas é mais ou menos isso, tá? Só no Evangelho de Marcos, na última semana, aliás, não é apenas o Evangelho de Marcos, na última semana do ministério de Jesus, foram cumpridas 29 profecias, ou é 29 ou 39, essa é a informação que eu estou aqui não tendo certeza. Em 7 dias, irmãos, foram cumpridas 29 profecias. Ao longo do Antigo Testamento, elas se cumpriram só na última semana do ministério de Jesus. Olha só. E aí depois, segue-se a morte e ressurreição de Cristo, uma série de outras profecias sendo cumpridas. A própria ressurreição, a própria vinda do Espírito Santo, né? Isaías lá, que ele fala, né, de virar para curar os enfermos, aí lá na frente, lá ele lê lá na sinagoga. É isso, bem no começo do ministério de Jesus, né? No comecinho, exato. E ele diz ainda, isso aqui está se cumprindo aos vossos ouvidos. Logo que ele é batizado, ali a gente entende que, entre aspas, oficialmente começa o ministério de Jesus, né? Quando ele é batizado, entra no templo e tal, e ali ele começa e já pega lendo a profecia sendo cumprida nele mesmo, ele é o cumprimento da profecia. E aí segue-se mais um monte de profecia nessa época aí a gente chama da igreja primitiva, né, nesses 40 anos assim, da igreja mesmo, 40 um pouquinho mais, né, do primeiro século. Porque no ano 70 se cumpre, por exemplo, o Mateus capítulo 24. Eu ia falar, foi 2 profecias aconteceram na mesma coisa, né? Exato, a destruição do templo. E 70, quando acho que é Nero, não é? Não, o capítulo 24 é Nero. O capítulo 24, ali tem profecias que de fato foi para aquele período também, e profecias que a gente chama escatológica, que ainda não aconteceu algumas. Então algumas aconteceram, outras foram acontecendo e outras ainda acontecerão. Estou falando só do capítulo 24 de Mateus. Olha só, irmãos. Então é assim, a Bíblia, a evidência externa é esse cumprimento dessas profecias infalíveis. Aí a gente entra na infalibilidade da Bíblia. 2 propriedades. Nós falamos da inerrância doutrinária, ela não tem, né? Inerrância quer dizer, não existe contradição de ensinos. E a infalibilidade, ou seja, a Bíblia é infalível. O que quer dizer isso? Que nenhuma das suas profecias falharam. Nenhuma. Em toda a história da humanidade. Desde que começou lá de Gênesis, capítulo 3, que eu estou me lembrando agora, talvez seja a primeira profecia. Capítulo 3, verso 15. Inclusive a primeira profecia é a respeito do Messias, né? Que nasceria da semente da mulher, esmagaria, está falando do Messias. Então, de lá, irmãos, olha, é muito interessante quando a gente pega Josué, me parece que é capítulo 24. Eu estou ruim hoje de referência. Deve ser capítulo 24, alguma coisa assim, Josué,
que ele diz assim: nenhuma dessas palavras ela falhou, nenhuma das boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel, nenhuma falhou, nada. E aí a Bíblia tem aí muitos textos, inclusive o próprio Jesus disse no capítulo 24 de Mateus, verso 35: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, tudo vai se cumprir, e a gente vê ao longo da história se cumprindo. Então, evidência profética. Não é igual o Charles Taze Russell, lá o fundador da Testemunha de Jeová, e disse: ano tal vai acontecer isso. Aí não aconteceu, ele tinha que inventar uma outra doutrina para, entendeu, contornar. Na Segunda Guerra Mundial. Isso é. Não, irmão, a Bíblia está escrito, é aquilo mesmo, vai se cumprindo e se cumpre mesmo, não tem jeito, não falha. Né? O capítulo 2 de Atos, por exemplo, que é o que eu ia trazer na sequência, quando houve tudo aquilo lá, os caras estão tudo chapados, tomaram os goró, esse tipo de Jesus, tudo bêbado. O que Pedro faz? Varões, irmãos, esses homens não estão embriagados, sendo já essa hora manhãzinha, né? Não lembro que hora era. Mas isso é o que está escrito pelo profeta Joel, que diz Deus que nos últimos dias acontecer isso, traz tudo lá, e de fato era o cumprimento. Então assim, a Bíblia, ela mata a cobra e mostra o madeiro. Vamos lá. Influência da Bíblia, a gente está falando de evidências externas, tá? Influência da Bíblia na cultura ou nas culturas, irmãos, é fato. Quando você estuda a história nesses 2000 anos, quando a Bíblia ela entra pelos missionários nas culturas, nas nações, nos povos, é mudado a forma deles viverem. Então povos, inclusive canibais, agressivos, né, comportamento assim totalmente desregrado, a Bíblia transforma isso, transforma. Então essa a gente chama de influência da Bíblia. A Bíblia influencia a vida do ser humano, a vida de uma nação, a vida de um país, a vida do mundo, a Bíblia influencia. Então a gente vê isso na história, em Roma, a gente vê isso nos reformadores, inclusive, né? Muito evidente no período lá de 1517 para cá, né? E vem influenciando. Então a Bíblia influencia. Já assistiu o livro de Eli? Sim. Já viu aquela parte quando o cara está atrás da Bíblia, que ele falou que esse livro aqui influenciaria todo mundo e ele seria o rei? Uhum, exato. Não, sem dúvida, porque isso é constatado na história. A influência da Bíblia, isso é evidência externa, irmãos. A Bíblia, o ensino da Bíblia, mas influencia positivamente. Porque de repente você fala assim: mas o islamismo também influencia. O Alcorão também, ele vai transformar a forma de um povo viver, pensar e existir. Sim, mas negativamente, né? Então não é isso, a gente está falando positivamente, tornando o ser humano mais ser humano. É isso que eu estou dizendo, é isso que a gente quer dizer com a evidência externa. A Bíblia, ela afeta a vida das pessoas na história, na nação, no povo, positivamente, tornando essas pessoas mais humanas. Essa é a questão, tá bom? Indestrutibilidade da Bíblia, Marcos 13:31. Estou até desconfiado, porque eu acho que eu estou errando. Não passarão os céus e terra. Né? Então tá. Então assim, as minhas palavras não vão de passar, tanto no cumprimento que a gente fala, né? Quanto ela não vai ser destruída. Irmãos, quando a gente estuda desde lá também de Roma, em alguns focos da história, e também na história recente, né? Nas cortinas de ferro, que a gente chama, após a Segunda Guerra Mundial, 1945, muitos países, a Bíblia ela não só foi proibida, mas ela foi perseguida. Então qualquer livro achado, né, qualquer Bíblia achada, era queimada, era destruída. Então já teve nações e nações que quiseram destruir a Bíblia. Isso na história. Nunca conseguiram. Tem essa evidência externa. A Bíblia ela é indestrutível. Esse livro, o ser humano, por mais odioso que seja a respeito da Bíblia, por mais que se revolte contra Deus, por mais que não queira que essa Bíblia seja pregada, ela sempre será pregada, sempre existirá. Pode vir leis proibindo a Bíblia. Inclusive nessas cortinas de ferro, há um livro muito bom que eu já indiquei para vocês em outra ocasião, não sei se vocês lembram, O Contrabandista de Deus. Alguém já leu esse livro? Já leu ou não? Só viu? Só vi. Contrabandista. O Contrabandista de Deus. Rapaz, o autor ainda acho que deve estar até vivo.
inclusive, que é o irmão André. Ele é o fundador da missão Antioquia, não me falha a memória, tá? Ele fundou a missão Antioquia. Então, na Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, ele levava as Bíblias para esses países que era proibido a Bíblia, né? Ele chama das cortinas de ferro. Então, ele contrabandeava a Bíblia. Tinha um Fusca azul, né? Ele contrabandeava nesse Fusca azul e levava mesmo a Bíblia. Tem uma história tão interessante, no livro, inclusive. Está sendo relançado aí, eu vi alguma propaganda aí, sei lá, 2 meses atrás, alguma coisa assim. Estão retomando. Esse livro aí eu li, sei lá, 17, 18 anos atrás, alguma coisa assim. Mas é fantástico, eu recomendo, irmãos, leiam. Eu acho que eu até tenho. O antigão, é uma capa toda remendada, antiga. Ao contrário, se vocês quiserem, eu trago para vocês. Vale a pena ler, não tem pena nenhuma. Vale ler, vale a leitura. Né? Baratinho, inclusive, não é caro. Se vocês quiserem, eu pesquiso e trago para vocês. É um livreto, na verdade, é pequenininho o formato dele, mas é muito interessante. Então, ele conta lá que em uma das ocasiões, ele disse agora, porque quando pegavam alguém com a Bíblia, eles eram mortos, presos, torturados e tal. Né? Então, a pessoa se arriscava, irmão. Olha só, quem que ia fazer isso? E ele levava, então, arrecadava as Bíblias e levava para esses irmãos nesses países aí, Polônia, Rússia, a União Soviética na época e tal, né? China, esses lugares em que eram proibidos. O comunismo, né, estava ali nascendo de uma maneira muito ferrenha e contra o Evangelho. E um dia ele falou assim: Senhor, eu não vou esconder essas Bíblias, eu vou entrar, porque era muita Bíblia. E no Fusquinha, né? Então ele colocou assim, encheu o banco de trás de Bíblia, a parte da frente, né, que não tem porta-mala, né, tem aquela parte da frente, encheu de Bíblia. Embora, eu vou atravessar a alfândega. Atravessou, irmão, chegou na fronteira, parou, aí veio o guarda, né? Ele disse assim: posso revistar o carro? Disse, pode. Ele saiu do carro, o cara abriu a porta, olhou atrás do carro assim, levantou, né? Todos os compartimentos que o carro tinha, o cara vistoriou. Disse assim: meu senhor, está tudo certo, está liberado, o senhor vai, pode ir logo, porque essas frutas elas vão estragar se eu não chegar logo no destino. Hã? É Deus, irmãos, é Deus. O cara viu fruta. Viu aquelas Bíblias como se fossem frutas. Contrabandista de Deus, vale, irmão, a leitura. Vocês vão se maravilhar. Trago sim. Como que a palavra de Deus, ela é preservada por Deus na história, irmãos. É muito fantástico, é muito lindo. Não só essa história do irmão André, por ser meu xará, que eu estou indicando, porque a gente vê a condução de Deus. A Bíblia, ela é o livro de Deus, preservado por Deus em todos os sentidos. Tá bom? Então vamos mais um pouquinho aqui para frente. Qual o nome do livro? O Contrabandista de Deus. Eu acho que eu tenho ele. Tem? Se tiver, quiser compartilhar para os irmãos. Mas mesmo vocês lendo, tenta adquirir eu sou incentivador de que, embora tenha os recursos aí, na faixa, né, e é bom e tal, e facilita até às vezes na leitura no celular, embora é ruimzinho ler no celular, mas você tem um tablet legal, né, Kindle, essas coisas, esse recurso, é bom ler também, são recursos, eu não desprezo isso, é muito bom, mesmo porque é mais baratinho no Kindle e no e-book, às vezes na faixa aí, quando um compartilha com o outro e tal, mas eu sempre sou incentivador de que vocês possam ter a biblioteca de vocês física, tá? Pode ter o recurso, não tem problema, eletrônico, eu também sou adepto disso, mas a minha biblioteca está lá, os livrinhos, aquilo para mim é uma bênção de Deus. Tem? Joga no grupo depois, mano, pode jogar no grupo. Mas assim, tentem adquirir também, tá? O livro físico. Vamos lá, mano, vamos ver o que a gente consegue mais aqui ainda, nesses poucos minutos que a gente tem. Deixa eu ver se... agora foi, vamos lá. Então, evidências da inspiração, gastei aqui 50 minutos quase, meu pai. E agora? Não estou enxergando nada. Agora foi, acho que parou, né? Vamos lá. Iluminação das Escrituras. Embora eu já falei, mas vamos recordar algum ponto aqui. Iluminação ocorre quando todos os cristãos se referem à influência do Espírito Santo, que ajuda a entender as coisas. 1 aos Coríntios 2:14. Vamos lá ler. Só para a gente ter a referência bíblica da afirmação. Mas são formato pequeno. É um formato pequeno, entendeu? 169, e se você frente e verso, são 80. Então tranquilo. E ainda é formato pequeno, não é aquele livro. Não, é 169. Não, frente e verso. Deve ter, se fosse no normal, quase 300. Ah, tá, é que eu conto página assim, frente e verso. Psicologicamente, para amenizar o impacto.
Tá rápido aí. Página, né? Mas é assim, irmãos, não é um livro maçante e o formato dele é aqueles pequenos, Diogo, não é aqueles... Aquele é menorzinho, né? É isso, é aqueles formato pequenininho. Não chega a ser livro de bolso, não. Né? Não sei agora qual é o formato que saiu, mas o que eu tenho é aqueles pequenos mesmo. Mas não é... irmão, sabe... 291. Mas sabe esses livros que você lê assim, e você quer ler mais e não quer... Não, esse é um livro que você senta, começa a ler e não quer sair dali antes de acabar a história. Então se prepare aí que é possível que vocês fiquem algumas horas até acabar o livro e não queira... É pequeno, é um formato pequeno. Mas é gostoso de ler, não é aquele livro cansado. Que ele fala, que coisa chata, quando que hora que vai acabar? Entendeu? Nossa, tem ainda tantas páginas. Você vai lendo que você esquece desse negócio de página. Quando vê, fala, nossa, acabou o livro. Depois vocês me contam se a experiência é essa ou não. Tá bom? Mas vamos lá. Então, iluminação das Escrituras. Iluminação, ela ocorre com todos os cristãos. Olha só, se refere à influência do Espírito Santo que ajuda a entender as coisas. 1 Coríntios 2,14. Amados, ninguém tem revelação da Bíblia. Nossa, Deus me deu uma revelação aqui na Bíblia. Tive uma revelação da Bíblia. Esse termo não cabe. Tá certo? Esse termo não é adequado quando a gente tem uma compreensão do texto bíblico. Quando nós temos uma compreensão do texto bíblico, isso chama-se iluminação. Só os autores tiveram a revelação. Revelação diz respeito à condução de Deus por meio dos autores. Tranquilo? Dá para gravar isso, irmãos? São conceitos que a gente precisa ter bem gravado para compreender. Revelação diz respeito à condução de Deus naquilo que os autores escreveram. Isso é revelação. Então só eles tiveram revelação. Todos que leram a revelação, ou leem a revelação e compreendem essa revelação, eles estão tendo a iluminação, que é a influência do Espírito Santo, ajudando a entender. Porque nós sabemos que a Bíblia, ela só pode ser compreendida se o Espírito Santo iluminá-la a nós. Entende, irmão? Então não é um livro que você compreende pela via do intelecto, do raciocínio natural e humano. Não. Se o Espírito Santo não iluminar as Escrituras, nós não conseguimos chegar à compreensão dela. A questão da leitura, das palavras, o cara é alfabetizado, o cara sabe ler, tá, ele vai entender isso aí. Mas ter a iluminação mesmo, ter essa compreensão de fato, se o Espírito Santo não iluminar, não tem. É impossível. 2:14, acharam de 1 Coríntios? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Elas se discernem. Hã? O homem natural não pode compreender. Quem é o homem natural? É isso que eu estou dizendo. Que não tem o Espírito Santo de Deus, que não passou pela regeneração, que não nasceu de novo. Entender, mas não se transforma. Não compreende exatamente como é o negócio. Compreende a palavra, está escrito isso e isso, pode até deduzir, tirar suas conclusões, mas assim, a essência, irmãos, a vida, a iluminação não tem. Porque se tiver, é transformado. Se tiver, é regenerado. Se tiver, é salvo. Se tiver, é liberto. Entende? Então, a iluminação é isso. Às vezes eu leio assim umas passagens do nada, dá um estalo, né? Putz, isso aqui dá, nossa, aquele flash. Assim. Então o que é isso? É iluminação do Espírito Santo, irmãos. É iluminação que vem através, inclusive, do estudo, que vem da reflexão, que vem da leitura com o coração submisso a Deus e ao Espírito, não é? Com essa sede, entendendo que é a palavra de Deus e que Jesus é o seu Senhor. Então a pessoa que ela nasceu de novo, ela pode, porque essas coisas se discernem, como diz o texto, espiritualmente. O homem natural não pode compreender, não é o que está escrito no texto? O homem natural não pode, não tem condição de compreender, porque ele só compreende as coisas naturais. E parece loucura a Bíblia. Olha que coisa interessante. E inclusive,
o 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 18 do capítulo 1, vocês voltarem a página um pouquinho, Paulo vai dizer, olha, a pregação do Evangelho, a pregação de Cristo, a pregação da cruz, parece loucura para os que perecem, mas nós que somos salvos, é o poder de Deus. O verso 19 em diante, Paulo vem trazendo essa ideia de que os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria, mas nós lhe pregamos a Cristo, que é poder de Deus, que é sabedoria de Deus. Onde está o sábio deste mundo? Onde está o inquiridor deste século? Olha que coisa interessante. Então, esse capítulo 1, a partir do verso 18, é muito interessante, Paulo vai discorrendo até o 2. Né? Essa questão de que a palavra de Deus escolheu as coisas loucas e vis deste mundo para confundir as sábias, porque não são muitos os sábios e os entendidos e tal, e tal, e tal. Paulo está trazendo essa iluminação que ela só vem, só pode vir, e o homem só pode ter através do Espírito Santo, irmãos. Tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2, Paulo trata que o poder de Deus, essa ação do Espírito Santo, por meio da pregação do Evangelho, naqueles que estão recebendo ou receberam Cristo. Né? Então, iluminação é essa. Lucas, capítulo 10, verso 21. Deixa eu confirmar se é 10, porque tem um negócio, é 10, né? 10. Isso, 10 e 21. Isso, né? O que diz lá? Naquela hora, Jesus exultou no Espírito e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste escondestes estas coisas dos sábios mas e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tá. Mas essa palavra revelação não é o sentido lá da revelação que a gente falou, tá? Essa revelação é o mostrar. Eu estou falando o termo aí, mas não é a revelação que nós estamos estudando aqui. Então, revelar aquilo que mostrou, iluminou. É a ideia é que vocês não vão, só eu e o Nerci, acho que vai lembrar, vocês são novos, né? Lembra da máquina, mano, que tinha lá, tirava e tinha um negativo? Lembro. Tem lembrado até hoje. Tem. Mas assim, talvez vocês não tiveram contato. Pegou, Gerson? Pegou a beirinha, né? A beirinha final. O binóculo não pegou, não. Então, o que acontece? É isso, assim, foi iluminado. Esse é o sentido. Mas, inclusive, foi iluminado para aqueles o quê? Que já são de Cristo. Ocultaste essas coisas àqueles que não são, né? Esses sábios e entendidos humanamente falando. Mas os pequeninos, que são os de Cristo, aí isso foi desnudado, tá? Desvendado, desnudado. Olha só que coisa interessante, queridos. Preste atenção aqui, ó. Como fruto dessa iluminação, ou seja, dessa influência do Espírito Santo ajudando a compreender as coisas, o que nasce disso? Nasce obras literárias, livros, comentários que vocês leem, né? Pregações que nós ouvimos e estudos como esse, por exemplo. Então, pela iluminação do Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz aqui conosco? Nos ilumina. O que o Espírito Santo faz com a gente quando está ouvindo uma pregação bíblica? Nos ilumina. O que o Espírito está fazendo com esses irmãos que estão escrevendo comentários a respeito da Bíblia? Está nos iluminando, está nos trazendo essa compreensão. Isso é Espírito Santo, irmãos. Como eu estava conversando com o Erickson aqui em off, né? Nos bastidores, antes que a aula começasse, é Deus que age, irmãos. É Deus que está conduzindo isso. Não há mérito humano, há uma instrumentalidade humana, mas há uma ação, um agir de Deus, como gostam alguns de pegar esse termo, né? Esse mover de Deus, agir de Deus, essa condução de Deus. É Deus que opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar. Estou dizendo aquilo que é dele, né? Não é para legitimar tanta besteira aí. É Deus que está fazendo tudo, não. Mas tudo que concerne a Deus, e tudo que é iluminação de Deus, e tudo que provém de Deus, é Ele que opera tudo em todos. Tanto o desejo, tanto a vontade, quanto o efetuar, o realizar, o fazer, o escrever, o falar. Se vem de Deus, se aquilo é palavra de Deus, é iluminação de Deus, então é Deus que está produzindo aquilo. Nós não geramos nada, nós só transmitimos. Então nós somos só canais, instrumentos, ferramentas. É Deus que opera. Um planta, outro rega. Mas quem dá o crescimento, e quem só pode dar o crescimento, é o próprio Espírito Santo, irmãos. Então nós chamamos isso de iluminação, né? Por isso que uma pregação bíblica, ela é poderosa. O ensino bíblico é transformador. Um livro assim bíblico, ou seja, iluminado pelo Espírito, não tem peso de inspiração, irmãos.
Tá? É isso que a gente precisa ter cuidado. Então, precisa sempre ser comparado com a Bíblia. A Bíblia é a fonte, a Bíblia é o padrão, a Bíblia é o paradigma, a Bíblia é a referência, a Bíblia é o crivo, a Bíblia é a peneira, a Bíblia é onde deve ser todo livro, toda escrita, toda pregação, todo ensino, toda declaração deve ser colocado diante da Bíblia. Então não tem mesmo peso. Uma pregação não tem o peso de inspiração. Um estudo não tem um peso de inspiração. Um livro escrito não tem um peso de inspiração. Tudo isso precisa ser levado, né, à Bíblia, que é a revelação. Tranquilo, irmão? Eu preciso ter muito cuidado. Então, a Bíblia, ela não pode ser... Não é a Bíblia. Deixa eu reformular o pensamento. A pregação, a declaração através do estudo de um professor, como eu, por exemplo, um livro escrito por quem quer que seja, ele é passível de crítica, ele é passível de ser confirmado ou não, julgado ou não. Agora a Bíblia não. Tá certo? Então, são coisas distintas. Uma deriva da outra, né? Agora precisa ser analisado. Então, tudo o que é externo à Bíblia, que passa por nós, isso deve ser julgado. A profecia deve ser julgada. O cara profetizou lá e tal, no meio do culto, opa, vamos ver o que ele está profetizando, vamos ver se as escrituras confirmam isso, né? A gente diz, vamos ver se bate com as escrituras. Tem hora que dá vontade de bater com as escrituras no outro, né? Então assim, o cara pregou, vamos ver se essa pregação ela de fato tem coerência bíblica, o que esse professor está falando aí, vamos ver se a Bíblia ela ratifica, ela dá apoio para isso. Esse livro aqui, o que o cara falou, será que a Bíblia de fato traz esse pensamento mesmo? Então percebe, irmão, a Bíblia sim, ela é a referência para nós em tudo, é dela que a gente julga todas as outras coisas, e todas as outras coisas são passíveis e devem ser julgadas. Toda fala de um professor, toda pregação de um pregador, todo livro de um escritor, supostamente bíblico, e bíblico inclusive, e homem de Deus, gente de Deus, mas são passíveis de transmitir aquilo que nem sempre é o exato da Bíblia, né, irmãos? Então a gente precisa sempre ter esse entendimento aí. Bom, bora lá, vamos ver se a gente consegue ainda falar mais alguma coisinha aqui, que eu tenho 10 minutos, 10 minutinhos. Para ver se a gente consegue pelo menos dar ver lá. Bom, isso aqui é tranquilo, né? Unidade da Bíblia, tem 66 livros, em 16 séculos foi escrito por 36 a 40 escritores, tá? E aí vai variar a opinião. Então, bora nós, bora, trem. Foi não? Foi. Então, unidade geral, será que parou ali? Não estou enxergando nada, agora parou, eu acho. Unidade das escrituras. Ela tem uma unidade geral. A Bíblia ela é una, no sentido que ela não é um Frankenstein, entendeu? Não é um pedaço de um negócio, não, ela tem uma unidade. Tema central, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, tem um tema, um único tema. É esse aqui, ó. Esse é o tema central, redenção. A Bíblia, tanto é que algumas pessoas pensam que a Bíblia ela responde tudo que a gente quer. Ela não pretende responder tudo, toda a nossa curiosidade. Alguns irmãos falam, André, o que a Bíblia diz sobre isso, sobre isso, sobre isso? Eu digo nada. A Bíblia não responde o que você quer. A Bíblia tem um propósito. Ela fala da redenção. Basicamente a Bíblia não tenta provar a existência de Deus, por exemplo. A Bíblia já apresenta Deus como um fato. Né? Criou Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra, acabou, né? Apresenta Deus como fato, como criador. Só Jesus, né? O que? Na Bíblia. O que Jesus, o que? Não entendi. João fala que apresenta o Messias. Ah, tá, não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, Jefferson, que a Bíblia ela não tenta provar assim que existe um Deus, Não, entendeu? Deus, né? Já vem apresentando, Deus é fato. Porque quem lida com a Bíblia, ou acredita que Deus é fato, então já começou errado e não tem como prosseguir nada. Então a Bíblia não tem o intuito de provar a existência de Deus, Deus é um fato. No princípio criou Deus, céus e a terra, começa assim. Né? Não tem nenhuma elaboração para provar, existe um Criador e tal, assim, sabe? Não tem. A Bíblia vai ter 2 textos para falar de ateu. E de uma forma assim muito, sabe, não se preocupa muito. São 2 salmos, inclusive, quase idênticos, né?
O Salmo é o 14 e o 53, se não me falha a memória. São quase idênticos, né? Diz o louco no seu coração não há Deus. Acabou. Chama o cara que não acredita em Deus de louco, acabou. Então o ateu é louco. Ponto final. Não tenta argumentar, provar, nada. Então o pressuposto é que Deus é uma realidade. Aí você começa a se relacionar com a Bíblia. Então a Bíblia não tem a proposta e a intenção de provar Deus. A Bíblia então diz, ó, tem um Criador, esse Criador tem esse caráter, essa característica, o homem foi criado à sua imagem e semelhança, o homem rompeu com Deus, se tornou eternamente perdido, Deus enviou seu Filho para resgatar esse homem, ponto final. Então, tema central, redenção, resgate. Assunto central, o plano da salvação do homem através da obra redentora de Cristo. Tá? Então, tema central é o resgate. Agora, como que isso vai se desenrolar? Qual é o assunto, então? O assunto é que existe um plano para o homem ser resgatado e é Jesus. Irmãos, quem prega a Bíblia tem que falar de Cristo. Quem expõe a Bíblia tem que falar de Jesus. Se vocês ouvirem uma aula, uma hora e meia, Jesus não entra na conversa. Se vocês ouvirem uma pregação, Jesus não entra na conversa. Se o cara comentar um livro da Bíblia e Jesus não aparecer ali, esse negócio está errado. Tá certo? Então, nossa, mas foi assim, uma maravilha, explicou tanta coisa. Nossa, explicou isso, aquilo, que enriquecimento que a gente teve de informação. Se não trouxe Cristo na conversa, isso só passou, ou isso não passou, melhor dizendo, de uma exposição de sabedoria humana. Apenas. Inútil. Inútil, irmãos. Se Jesus não entrou na conversa, inútil. 1 Coríntios, inclusive, capítulo 2, verso 1 e 2, Paulo vai dizer: quando eu fui ter com vocês, eu não fui com sublimidade de palavras persuasivas humanas, e nem propus a apresentar nada entre vocês, a não ser Cristo, e a este crucificado. Olha só, e quando eu fiz isso, fiz pelo poder do Espírito Santo. Tema central da conversa de Paulo, Jesus, irmãos. Toda a conversa de Paulo. Paulo era um cara fantástico na preparação humana, na capacidade humana, intelectual, o cara culturalmente falando. O cara era um erudito. Paulo era um erudito. Você pegar um erudito de hoje, Paulo não deixava nada a desejar para aqueles filósofos. Ele, pau a pau, irmãos. Ele debatia, entrava no Areópago, conversava com os epicureus, com os estoicos. Paulo não deixava em nada a desejar. O cara era intelectualmente assim, absurdo, poliglota, culturalmente falando. Paulo era um dos maiores do mundo na época. Não é exagero que eu estou trazendo aqui, não. Só que ele falou, ó, eu não uso dessas coisas. Eu não trago essas sabedorias humanas. Ele se utilizava disso como um acessório para falar do principal, que é Jesus. Jesus. Então Paulo, ele falou, esquece esse negócio, essas fábulas, sabe? Essas genealogias intermináveis, essas conversas tolas, essas conversas que não vai levar ninguém a nada. Não perca tempo com isso. Então é por isso que às vezes eu vejo, inclusive na teologia, gente se preocupando com coisa que não, sabe, não vai levar a Cristo, não vai levar a se parecer melhor com Cristo. Então a gente precisa entender que existe o assunto principal da Bíblia. Então toda pregação, se ela não tem Jesus, aquela pregação possivelmente ela não alcançou o objetivo bíblico. E assim por diante, né? O ensino, o estudo e tal, e etc. Unidade de estrutura, Antigo e Novo Testamento. Nós precisamos entender, queridos. E hoje, por que nós temos, nas igrejas evangélicas no Brasil, nós temos assim, muita complicação doutrinária? Por que a gente tem muita incompreensão? Muito comportamento bizarro. Esquisito, né? Fora que são heréticos. Por quê? Porque não se distingue embora ela tenha unidade, mas ela tem Antigo e Novo Testamento, porque são propostas diferentes da comunicação de Deus em épocas diferentes. Tá certo? E para nós cristãos, qual é o livro que vai nortear o nosso comportamento? Novo Testamento. André, então o Antigo Testamento não serve para nada,
o Antigo Testamento assim não é mais palavra de Deus, o Antigo Testamento não pode ser mais usado na pregação, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o Antigo Testamento, ele se cumpriu, ou ele foi cumprido, né, para um determinado povo, que era o povo judeu. Ele teve uma pedagogia na história, que pode ser inclusive hoje, pregado, ensinado, porém, irmãos, aqui que está o porém, ele precisa fazer o link com o Novo Testamento, porque nem sempre aquilo que no Antigo Testamento era comunicado, continua sendo no Novo Testamento a vontade de Deus para o ser humano, no pensamento e no comportamento. Existem muitas coisas que caducaram, o Novo Testamento diz isso. O escritor de Hebreus diz assim: só existe o Novo Testamento porque o Antigo caducou, se tornou obsoleto, ultrapassado, cumpriu o seu propósito na história para um povo. Esse povo foi preservado na história, inclusive para o bem da humanidade. E a igreja é preservada na humanidade para o bem da história. Entendeu? Então, o Antigo Testamento foi a preparação do mundo, de um povo, como preparando um berço para trazer um menino, que é Jesus. Quando isso se cumpre, o que acontece, irmãos? Acontece que em Cristo tudo foi cumprido, agora uma nova aliança no seu sangue. Não é o que ele diz? Há uma nova aliança aqui, há um novo testamento no meu sangue. Se há novo, opa, então existe um ultrapassado. Não serve para nada? Não é isso que a gente está dizendo. Continua sendo palavra de Deus, porém sempre à luz do Novo Testamento. Na verdade, no Antigo Testamento, sempre houve tudo que está no Novo, porém as pessoas não conseguiam enxergar. Vou dar um exemplo. A gente entra nessa sala, o breu, está o breu aqui, você não enxerga nada, né? Está um breu. Tem tudo aqui, só que você não enxerga. Tropeça em algumas coisas, é machucado por outras, não tem ideia de onde está exatamente, não sabe para onde ir exatamente, não é? Aí vem alguém e liga a luz, puf, fala, nossa, olha, tinha tudo isso aqui, mas sempre esteve aqui. Eu que não enxergava por uma limitação que eu tinha. Então, o Novo Testamento estava todo no Antigo Testamento. Porém, Jesus vem e lança luz. Entenderam? Ele pega o Antigo Testamento, ressignifica nele o Antigo Testamento, reinterpreta o Antigo Testamento, porque as pessoas não estavam compreendendo. Vocês ouviram o que os antigos disseram? Eu, porém, vos digo. Quantas vezes Jesus já não fez isso, né? Quantas vezes Paulo não pega o Antigo Testamento, citações do Antigo, Paulo, Pedro e outros escritores do Novo Testamento, o próprio Jesus e outros mais, o próprio Lucas, inclusive, também, pega o Antigo Testamento para falar, meu ensinamento agora é porque lá estava escrito assim, assim, assado. Quantas vezes, irmãos? Em vários textos, vários textos, muitos textos, isso é pego como referência. Não é que é uma coisa diferente, não. É uma iluminação daquilo que estava oculto, obscuro lá. Estava sendo ensinado por figuras, por sombras, é o que diz o Hebreus capítulo 10, não é isso? Sombras, figuras, tipos. Então olha só que coisa interessante. Tudo isso sobreveio como figuras, como tipos, como sombras, né? Então isso tudo apontava para Cristo no Novo Testamento. No Antigo Testamento apontava para Cristo e o Novo Testamento no caso. Então a gente precisa entender isso. Para finalizar então a unidade das Escrituras, mente única. Então é a mente de Deus, o autor da Bíblia. Então não foi Moisés, não foi Josué, não foi Davi, não foram os filhos de Corá, não foi o Abacuque, não foi o Joel, não foi o Mateus, não foi o Paulo, não foi ninguém que engendrou, que gerou, que pensou em tudo que a Bíblia traz como ensino e como história, como tudo isso, informação e revelação. Foi Deus, é a mente de Deus. A Bíblia é fruto da mente divina. A Bíblia é de fato, a mensagem de Deus. A mente é uma só. É por isso que quem falava lá através de Moisés, continuou falando a mesma coisa na mente ou através da mente de João, né, para falar do Gênesis e o Apocalipse.
Então é a mesma mente, é o mesmo Espírito agindo, tá certo? É a mente de Deus. É Deus que é o autor das Escrituras, irmãos. Deus é o autor. Deus é aquele que traz toda essa mensagem, mesmo porque seria impossível o homem declarar um monte de coisa que está declarado na Bíblia, só por revelação. Acho que eu já falei na semana passada, por exemplo, como os mundos foram criados, como o homem foi criado, não é? O que aconteceu lá no fato do livro de Jó, e tantas outras coisas. Quem poderia? O nascimento de Jesus, quem poderia saber, irmão? Que foi o Espírito Santo que fez aquilo. Coitado do José, ia passar um mal bocado lá, né? Se não ele revelado. Então é mente de Deus. Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Não? Tranquilo até aqui? Tudo bem. Então vamos lá. Agradecer a Deus.